Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Unip-On, promovida pela Universidade Paulista, sempre compartilhando aqui o conhecimento. E segundo dados da revista científica The Lancet, no ano de 2019, o maior consumo de alimentos ricos em fibras esteve associado a uma queda de 16 a 24% na incidência de doenças coronárias, derrames, diabetes tipo 2 e câncer coloretal. Ou seja, comer fibras nos faz muito mais saudáveis e, portanto, mais livres das doenças. Afinal, as fibras são compostos que ultrapassam a ação laxativa, tendo efeitos metabólicos e fisiológicos que são importantíssimos. Para falar sobre esse tema, fibras alimentares, benefícios além da saúde intestinal, nós convidamos a professora do curso de nutrição, Jennifer Bon, ela que é supervisora do Ambulatório de Atendimento Nutricional em Doenças Inflamatórias Intestinais na Clínica Escola da Unip, no campus Santos. Jennifer, seja muito bem-vinda e obrigada por partilhar aqui o seu tempo e os seus conhecimentos. Obrigado, Malu, eu que agradeço. Bom, eu quero começar essa nossa conversa, Jennifer, perguntando, e eu tenho muitas dúvidas, o que são as fibras alimentares? Elas fazem parte de que grupo de alimentos? Então, as fibras alimentares, elas fazem parte do grupo dos alimentos vegetais, vindas principalmente dos carboidratos, né? E esse é um grande grupo de alimentos que nós temos à nossa disposição. Então, são substâncias alimentares, né, que passam intactas, né, pelos sucos digestivos e chegam dessa forma intactas no nosso intestino. E aí, então, auxiliam toda a saúde intestinal, e não só a saúde intestinal, mas também com ações metabólicas. Então, elas têm essa capacidade, né, de se, vamos dizer assim, preservar da digestão. Diferente quando você come um alimento como proteína, por exemplo, que sofre o processo digestivo para ser absorvido. A fibra tem essa capacidade. Então, ela vem dos alimentos de origem vegetal, principalmente dos carboidratos, né? E hoje nós temos aí até que um bom consumo desses alimentos na nossa alimentação, se a gente fizer isso de forma regrada. Pois é, porque na hora que a gente está se alimentando, muitas vezes a gente não lembra o que está comendo, né? Eu tive a oportunidade de fazer um regime certa vez e eu lembro que a partir daquele momento do regime eu comecei a prestar atenção, porque eu achava que fazia tudo certo, né? Comia, tá tudo certo. Uhum. Mas a hora que eu comecei a prestar atenção no que eu comia, aí que a gente vê a nossa desatenção, né, professora? Isso, exatamente. A gente tem um estudo muito interessante, é um estudo antigo, mas eu achei maravilhoso. Ele pegou dois grupos de pessoas diferentes e pediu para que um grupo anotasse o que estava comendo e o outro grupo não. E por incrível que pareça, o grupo que passou a anotar, sem determinação de uma dieta, mas somente anotar, ele teve uma redução de peso entre 3 e 4 quilos. O fato de você olhar o que você está comendo vai além do que você põe na sua boca. Então, eu sempre falo para os pacientes, falo para os alunos, que a alimentação é uma questão de escolha, né? Você escolhe, e aí, assim, a gente tem essa capacidade de escolher coisas boas para pôr no nosso prato. Então, eu tenho um jargão que eu gosto bastante, que é desembale menos e descasque mais. O seu intestino e a sua saúde vai agradecer. E eu adoro isso, porque fica essa frase na cabeça das pessoas, e eu tenho certeza que na hora de fazer uma escolha alimentar, principalmente os pacientes, né, que nós atendemos na clínica escola, pensam nisso. E eles brincam muito comigo também. Ah, lembrei da senhora do desembale menos e descasque mais.
porque isso é muito importante, Malu. A gente, no dia a dia, a gente é sucumbido, às vezes, pela rotina, mesmo na pandemia, mesmo dentro de casa. Quando você vê, já não deu conta de fazer um almoço, lavar uma salada, a coisa embrulhou ali no meio de campo, né? E um suco, às vezes, de uma fruta gostosa, e a gente perde o pé dessa coisa do dia a dia. Então, é muito importante ter esse olhar sobre alimentação, sim. Eu acho isso muito interessante. Bom, eu tinha entendido até agora eu não entendi uma coisa. Fala. Por exemplo, vamos pegar o alimento básico dos brasileiros, né? Quer dizer, Uhum. arroz e Arroz. feijão. O arroz, ele vem na embalagem, o feijão também. Então, eu Uhum. já desconsidero isso? Não, não. Quando eu falo desembale menos e descasque mais, é para produtos industrializados, Ah, tá. né? Aqueles que têm vida longa na prateleira, em que você começa entendendo, ler o rótulo, entendi, gordura, entendi proteína. No finalzinho tem aquelas letrinhas miúdas e você não entende mais, né? Arroz e feijão, não, absolutamente maravilhoso, rico em fibras, o feijão principalmente faz uma dupla ótima. Mas hoje, infelizmente, a gente tende a ter escolhas, às vezes, ruins, né? Escolhendo alimentos mais industrializados. Então, aí entra a frase, desembale menos e descasque mais. Né? Perfeito. No lugar de um alimento industrializado, você pode fazer um alimento natural na sua casa. Um exemplo típico é o molho de tomate, né? Sim. E o molho de tomate é uma preparação que todo mundo é muito fresca, muito gostosa. Lembra, né? Sempre alguém da nossa família, aquele molho de Sim. tomate fresquinho. E você, por que não? Né? Mas no fim é o que eu falo, às vezes na correria do dia a dia, a opção, infelizmente, é comprar o produto processado, né? E aí a gente vai somando isso a todas as outras coisas. No final do nosso dia, a gente consumiu um alimento natural e o restante é processado, né? É verdade. E aí, longe de mim querer ficar trocando receita, até porque eu não sou tão boa na cozinha assim, professora. Mas eu fico pensando o seguinte, por exemplo, já viu, vamos pegar o exemplo do tomate mesmo. É tão simples de fazer, né? Isso Eu tenho o mesmo. hábito, não vou trocar receita aqui, mas assim, uma das coisas que eu faço, por exemplo, tiro a semente do tomate, coloco numa frigideira com água, tiro a pele, deixo com a pele, e depois eu Uhum. tiro a pele e coloco no meio do meu almoço, do meu jantar. Quer dizer, é um negócio tão simples, né? E por Tão que eu tenho que simples. pensar no molho vermelho, né? Aquele, É, o embalado, né? exatamente. É muito interessante, Malu. E assim, a gente enxerga isso um pouquinho agora na pandemia. Tem um estudo muito bom que saiu do NUPENS, da USP, que avaliou a qualidade da alimentação dos brasileiros na pandemia. E por incrível que pareça, isso melhorou. Nós passamos a consumir alimentos mais saudáveis. Eu fiquei assim super feliz com essa pesquisa. É uma pesquisa que ainda está em andamento, em avaliação, trabalho maravilhoso da USP. E é importante. Parece que as pessoas pegaram esse momento e começaram a olhar de uma forma diferente para a alimentação, né? E lógico, pelo impacto mesmo da condição que a gente vem vivendo, todo mundo tem buscado mais saúde. Eu acho que é isso. E então é é o que você falou, são coisas simples, que Sim. as pessoas às vezes às vezes uma salada você põe uma fruta, por exemplo, faz uma salada gostosa, eu gosto de um kiwi, eu aprecio uma manga, uma laranja, põe na salada, pedacinhos. Você está agregando valores nutricionais maravilhosos na sua alimentação. E isso é muito, muito interessante. Agora, estou agora curiosa, eu quero saber dessa clínica de vocês em Santos, como é que funciona essa clínica? Eu deveria perguntar lá na frente, mas eu já estou curiosa aqui, queria saber como é que funciona, quem vocês atendem. Então, ele é uma clínica, nossa clínica escola, é uma clínica de portas abertas, né? Nós temos 4 cursos lá dentro: enfermagem, nutrição, psicologia, 5 cursos, biomedicina e fisioterapia. E nós atendemos livre demanda. O paciente chega com algum relatório encaminhado da rede pública mesmo, né? Dos postos de Olha, saúde, e a gente atende.
E aí eu conheci uma grande gastroenterologista em Santos, que ela veio fazer uma palestra na nossa universidade, e ela atende doenças inflamatórias intestinais, doença de Crohn e retocolite. E ao final da palestra ela falou, gente, eu preciso muito de uma nutricionista para atender os meus pacientes. E eu falei, nossa, a gente podia abrir um ambulatório na nossa clínica. E eu conversei com a nossa coordenadora geral, a professora Célia, falei, posso abrir? Ela deve abrir. Então, nós abrimos há 3 anos e a gente atende essa demanda da doutora Bianca, da Gastro, que faz um dos únicos ambulatórios de doença inflamatória na Baixada Santista, nós atendemos esses pacientes. E, assim, tem sido uma experiência maravilhosa, e com isso, a gente acabou atendendo outras doenças, não só o Crohn e a retocolite. A gente atende, hoje a gente está com uma demanda enorme de síndrome do intestino irritável, por conta mesmo da pandemia, constipações. Então, a gente abriu esse espaço e faz esse ambulatório. Eu brinco que é a minha menina dos olhos, né, assim, é maravilhoso o trabalho. Os pacientes se sentem acolhidos e os alunos adoram, adoram. Então, esse é um trabalho que a gente faz dentro da Universidade em Santos, a única universidade que tem esse ambulatório para esse tipo de atendimento. Olha, Jennifer, é isso que eu estava falando outro dia com uma professora da Unip, uma coordenadora, aliás, eu estava falando isso, né? É quando a universidade, né, a Unip, ela sai dos bancos escolares e quebra esse muro, né, que atinge a sociedade e presta serviço à sociedade, ela está cumprindo uma vocação da universidade, que eu acho que é um trabalho bárbaro, né, Jennifer? Eu me emociono quando eu falo disso, porque eu sempre achava que a universidade era assim, ela, né, lá dentro e tal. Do dia que eu conversei com a professora Marina e ela me falou isso e assim, me chamou atenção para isso, eu acho assim, esse trabalho que se presta à sociedade é algo magnífico do ponto de vista da Universidade Paulista, né, Jennifer? Eu acho que é o papel social da universidade. Isso faz com que o aluno entenda qual que é o papel dele na sociedade, né? Isso faz com que a universidade se posicione ao entorno dela, para que as pessoas conheçam, né? E realmente é um ganho, e o aluno ganha muito com esse paciente. É um paciente muito diferenciado e, assim, muito carente de atendimento nutricional. Porque intestino, tudo que acontece com o intestino, a pessoa tende a ficar muito debilitada. Hoje a gente já fala que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, né? E como nós somos uma clínica integrada, quando eu preciso do apoio da psicologia, eu desço com o paciente, falo com o coordenador da psico, o paciente é colocado dentro do programa da psico. Quando eu preciso do apoio da enfermagem para acompanhamento desse paciente. Então, ela é uma clínica onde o núcleo é o paciente. E isso é muito legal e eles se sentem muito acolhidos. Olha, que lindo. Parabéns, viu, professora, por esse trabalho. Olha, toda a minha admiração aqui por vocês nessa área, né? E também em Santos, né, se considerar também, você tem uma população idosa, mais idosa. Sim. E tudo mais. Eu acho assim que a demanda deve ser boa. Bom, daria para ficar falando disso um tempão aí, contar os assuntos, mas eu queria saber o seguinte, voltando, você falou que é o segundo cérebro, né? O intestino. E nesse sentido, qual é a recomendação ideal da ingestão diária de fibras? Então, a Organização Mundial da Saúde, ela recomenda em torno de 25 gramas. É de 20 a 30, mas 25 gramas seria o ideal de recomendação de fibras. O brasileiro, pela último consenso que a gente tem, que foi de IBGE, consome 12 gramas e meia, né? Ainda um pouco aquém do que a gente necessita. Mas ficaria em torno de 25 gramas de fibras por dia, né? Num mix de fibras solúveis e insolúveis, porque elas têm essa classificação, né? Fibras solúveis são mais usadas e, na realidade, têm a função de formar um gel, de formar o bolo fecal. E as fibras insolúveis também contribuem com isso, mas também dão estímulos ao intestino para que esse bolo fecal
ande, né, no intestino até que seja venha o reflexo de evacuação e defecação. Então, elas são divididas nesses dois grupos. Ô, Jennifer, vamos pegar aqui uma amostra. Você conseguiria fazer aqui para nós um demonstrativo, assim, o que seria ideal? Então, eu estou começando o meu dia agora, sei lá, 7 da manhã. Então, o que seria ideal para eu pensar, pelo menos, assim, uma ordem de grandeza das fibras no meu organismo? O que seria indicado na sua avaliação? Então, por exemplo, amanhecer o café da manhã. Eu gosto muito, eu sempre falo para os meus alunos, eu não gosto muito de mudar café da manhã das pessoas, porque eu acho que é a refeição mais gostosa e que você está ali no dia você está acordando para o dia, né? Eu não gosto muito de invenções no café da manhã, assim. Então, assim, você incluir uma fruta no seu café da manhã e que essa fruta vá uma fibra. Então, por exemplo, aveia. Aveia é uma excelente fibra com efeitos metabólicos importantíssimos, né? E também para efeitos de colesterol, né? Diminuindo o colesterol sanguíneo. Tem uma fibra que eu gosto bastante, principalmente lá na doença inflamatória, a gente usa muito, é o psyllium. É uma fibra que pode ser usada, inclusive, por diabéticos, porque ela tem uma tendência, né, a reduzir um pouquinho a glicemia sanguínea, o açúcar do sangue. Então, uma fruta com uma colher de sopa dessas fibras, você pode incluir o restante do seu café normal, né? Almoço, uma boa porção de salada, aí é o que eu falei, dá para agregar valor a essa salada, dá para você colocar frutas na salada. Gergelim, por exemplo, é uma outra semente que você compra, às vezes, torradinha, ele tem um gosto diferenciado, gostoso de colocar por cima. Arroz e feijão, uma boa fonte de legumes ou legumes variados, é excelente. E um copo de suco de fruta, se for do seu hábito, um suco de fruta. Lanche da tarde, você também pode fazer algumas misturinhas, como uma salada de fruta, você coloca um iogurte, põe mais um pouquinho de fibras que você pode escolher, né? A aveia, como eu falei, a chia, que hoje está sendo tão utilizada, as castanhas são excelentes fontes de fibra também, castanha do Pará, nozes, podem ser incluídas, e elas dão saciedade, né? Porque elas têm fibras e elas têm boas gorduras, então trazem saciedade. O jantar também, às vezes eu tenho pego muitas pessoas em consultório, mesmo lá na clínica, que não estão jantando com essa pandemia, preferem um lanche. Aí dá para agregar valor muito maior. Você pode fazer um bom lanche com um pão integral, com uma fonte proteica, e mais salada, e o tomate, por exemplo, o tomate que você gosta tanto, pica, coloca junto, né? Uma fatia de fruta. E é tão tranquilo, Malu, e é tão tranquilo você atingir recomendação. Por exemplo, quando 2 colheres de sopa de linhaça, tá? Uma concha de feijão e uma goiaba, você já teria atingido a recomendação aí por volta de 25 gramas. É muito fácil. É muito fácil. Então, assim. Então, vamos lá, uma goiaba? Uma goiaba, depende, tem mudanças de tabela, mas enfim, sim, no geral. A grosso modo. 2 colheres de sopa de linhaça, uma goiaba e uma boa concha de feijão. Entendeu? Uma boa recomendação. Pensando que você ainda vai pôr uma salada, às vezes um legume cozido, né? Agrega algum valorzinho no seu arroz, põe uma cenoura ralada. Está feito o seu dia. É muito fácil, entende? Só que tem uma coisa: toda vez que eu consumo fibras, eu tenho que aumentar a minha quantidade. Aumentar, não. Eu tenho que regularizar a minha ingestão de água, caso eu não a faça de forma correta. E esse é um dos grandes problemas, às vezes, de um paciente que tem o intestino preso, né? Ele até consome fibra, mas a água dele, quando você vai ver, está baixíssima. Aí a gente sempre orienta, põe aplicativo no celular, que hoje já existe, baixa aplicativo no seu celular, ele vai te
avisar que horas você tem que tomar água, e você vai ajustando isso ao longo do tempo. Por quê? Porque a água, ele é o meio de solução da fibra. Como eu falei, as fibras são solúveis e insolúveis. Quem traz essa solubilidade é a água. Então, o paciente precisa ajustar essa quantidade de água. Então, eu tenho paciente que chega tomando meio litro de água por dia, né? Eu brinco, meu filho, você vai secar que nem um maracujá de gaveta, não pode. Vamos acrescentar. Mas também é aos poucos, sabe, Malu? Todo Sim. hábito, seja qual for, você já tentou mudar hábito na sua vida, seja qualquer um, seja para qualquer coisa, você sabe que ele é a repetição. E a repetição que faz a excelência, né? Então, é muito importante. Então, a gente sempre incentiva. E é o que eu falo, fibra, dá para você agregar em qualquer coisa. Um omelete, que eu brinco, dá para você colocar uma fibra. Um pão, né? Uma pastinha que você use para fazer um seu sanduíche, por exemplo, a gente ensina pastinhas lá com inhame, que você faz tipo um requeijãozinho vegano de legumes e você acrescenta fibras ali. Então, assim, eu gosto, por isso que eu acho que eu gosto de fibras, porque ela tem uma diversidade de ser incluída de forma que às vezes você nem percebe. Nossa, eu gostei desse negócio do inhame. Você sabe que eu estou aqui anotando tudo, você está falando, eu já anotei tudo. Agora, o inhame, vou te perguntar depois do inhame, como é que é essa pastinha? Fiquei curiosa. Estou com medo do nosso tempo estourar, porque minhas dúvidas... Eu quero saber o seguinte, qual é o papel... Se der tempo, a gente fala da receitinha do inhame, tá? Mas senão a gente tem que correr aqui, porque eu tenho que perguntar outras coisas. Quero saber qual que é o papel da prevenção das fibras nas doenças intestinais. Então, a gente tem um papel importantíssimo de consumo de fibras e prevenção de câncer de cólon. Eu trabalho também com oncologia, o meu mestrado foi em oncologia e hoje eu trabalho numa clínica muito grande de atendimento quimioterápico em Santos e eu tenho recebido muito paciente com câncer de cólon, diagnóstico recente e cada vez mais jovem esse paciente. As fibras, o consumo regular de fibras é um dos fatores de prevenção do câncer de cólon. Lógico, existem outros fatores genéticos, né, etc. Mas essa é uma das maiores recomendações que a gente tem, né? Eu tenho pego muito paciente com alteração intestinal, Malu, muito, pós-Covid, e assim, a gente percebe uma história ruim desse paciente com esse intestino. E aí eu falo assim, como assim o senhor fica 4 dias sem evacuar e acha que isso é normal? Não é normal, nós temos que evacuar todos os dias. Eu brinco com os meus pacientes que tem que evacuar e tem que sentir, e tem que ouvir o som da harpa, ficar feliz, entendeu? Porque também a gente tem, ao contrário, o paciente que tem fezes pastosas e diarreicas por mais de 6, 7 meses e acha que isso é normal. Isso não é normal, entende? Então, é importante que a gente avalie essas questões dentro desse processo. Agora, professora, como é que as fibras elas podem auxiliar na prevenção de outras doenças? A gente tem várias pesquisas falando do efeito metabólico dessas fibras sobre doenças crônicas, né? Não degenerativas, por exemplo, como diabetes. Então, as fibras, porque elas têm aquela capacidade de formar o gel, né? Principalmente as fibras solúveis, elas, então, por essa capacidade de formar o gel, elas tendem a atrasar, né, a chegada desse açúcar no sangue, vamos dizer assim, né? Então, a gente tem um perfil glicêmico, um perfil melhor de pacientes que consomem fibras, principalmente as fibras solúveis. E aí, então, começou a se discutir esse papel dentro do diabetes, dos pacientes diabéticos. Então, pacientes diabéticos se beneficiam muito do uso de fibras. Já no colesterol, né, que pacientes com colesterol aumentado podem desenvolver as DACs, que a gente chama doenças
arteriais coronarianas, também se beneficiam de fibras como a aveia, né? Onde a gente tem aí uma capacidade de metabolizar melhor esse colesterol pelo consumo desses produtos. Então, na obesidade também, as fibras, elas trazem saciedade. Então, quem já não ouviu dizer assim, comece o seu prato pela salada? Já não ouviu falar isso? Né? Por quê? Porque quando a gente começa a nossa alimentação, um almoço ou um jantar pela salada, essas fibras misturadas aos sucos digestivos trazem saciedade, trazem comando de saciedade para o nosso cérebro. Então, ela é muito utilizada. E hoje você sabe que a gente vive uma epidemia de doenças crônicas não transmissíveis, que são uma das doenças, fora o corona, que a gente tem visto, né, que levam a óbitos dentro do mundo. Então, esse papel é interessantíssimo, ele vai além do intestino, que é o papel metabólico, fisiológico, que a gente chama dessas fibras, né? Então, são excelentes estratégias, né, quando a gente cuida desse tipo de paciente. Agora, o excesso de fibras também, ele pode ser prejudicial? Sim. Alguns estudos mostram que acima de 70 gramas de fibras por dia, você pode ter alguns efeitos colaterais, vamos dizer assim, né? Mas, principalmente, esses efeitos estão ligados a estufamento, gases em excesso e aumento do peristaltismo intestinal, que pode levar a quadros de diarreia. Então, eu sempre falo isso também para os meus pacientes, principalmente quando eles chegam com um quadro de constipação, é aquele quadro, né, que a gente chamada prisão de ventre. Esses alimentos, essas substâncias, esses produtos alimentares, eles não são quantidade, gente, são qualidade. Qualidade e quantidade certa. Não adianta, esqueci de comer a minha aveia 2 dias, então eu vou pôr a recomendação de 2 dias. Você não vai ter o mesmo efeito, e pode ter o efeito rebote. Então, é muito importante, né, que a gente frise isso. E outra coisa também, você trabalhar com, que a gente chama de miscelânea, vários tipos de fibra na sua alimentação. Não fique só focada num tipo, tá? Por isso que a gente brinca que a alimentação tem que ser prato colorido. Quanto mais colorido o seu prato, muito melhor, muito mais agradável e muito melhor para o seu organismo. E as fibras também. Quando você pega uma salada de frutas, é riquíssimo, um alimento riquíssimo em vários tipos de nutrientes. Então, sempre é muito interessante que você sempre faça, que as pessoas façam esse mix de fibras ao longo do dia. E agora, assim, no dia a dia, né, como é que você pode me dizer assim, como é que você mantém? Porque isso que você está falando é verdade, né? Porque às vezes você, vamos dizer, o brócolis, né? Você come o brócolis, então tá tudo bem, isso funciona bem no teu intestino e tal. Mas assim, uma semana comendo brócolis já não produz o mesmo efeito, não é, Jennifer? Na realidade, algumas pessoas até produz, mas você não vai ter a variedade. Porque o brócolis, por exemplo, ele não é só fibra. Ele é super rico em outros nutrientes. E, às vezes, menos em algum. Que você vai ter, por exemplo, na cenoura. E outro nutriente que você vai ter numa maçã. Então, é a variedade. Porque, assim, todo o alimento de origem vegetal, Malu, ele é riquíssimo em produtos maravilhosos, substâncias que a gente chama não nutrientes, né? Que são os flavonoides, os beta-carotenos, os carotenoides. São, eu brinco que é a melhor farmácia que a gente tem. Então, a fibra, às vezes, está junto com esses componentes, compostos bioativos. Isso que é interessante de você mostrar para o seu paciente, né? E a diversidade, como eu já falei, dá para você não só comer brócolis só com azeite refogado, você pode pôr no arroz, você faz dele um macarrão. Então, assim, é isso que eu acho bacana dentro da fibra.
você trabalha com esse tipo de alimento. Tem muito paciente, por exemplo, que não gosta de arroz integral. Tá bom, ok. O que a gente faz? Põe uma quinoa dentro do arroz. Eu ensino, no final do cozimento, joga a quinoa lá dentro e você come o seu arroz com uma fonte de fibra. E quinoa é uma delícia. E é uma fonte de fibra excelente. Aí você fica mais feliz. Rala uma cenourinha, olha que dupla perfeita. Seu arroz está maravilhoso. Entende? Já anotei aqui. Já anotei, ó, né? Ó, aqui, ó. Porque são tão boas, estratégias tão simples, as pessoas complicam a alimentação desnecessariamente, Malu. A alimentação é uma coisa que, assim, o ato de amamentar é algo tão simples, por que a gente não segue isso? Não é verdade? A gente complica a alimentação, que não é para complicar. Ai, precisa, eu brinco com os meus alunos, precisa comprar o óleo tal. Não, gente, vai comprar o óleo que tem no supermercado, que dá para o seu bolso, porque hoje em dia a gente fala disso também com os nossos pacientes, como a clínica é uma clínica de portas abertas, eu tenho todo tipo de paciente lá dentro, eu não posso, o nutricionista, ele tem que ser um facilitador na vida de um paciente. E eu sempre falo isso, não é o paciente que tem que se adequar ao meu plano alimentar, sou eu que tenho que me adequar ao que o paciente me traz, porque senão ele não vai conseguir e vai gerar uma frustração enorme em todo mundo, e principalmente no paciente. Então, assim, quando eu brinco do desembale menos, descasque mais, tal, é o simples, sabe? Aquele simples de antigamente. E coisas simples, por exemplo, sentar na mesa para comer, isso faz tão bem para todo mundo. Botar uma mesa bonita para a sua família. Mas hoje não é domingo, não importa. Põe a sua mesa bonita, sente, né? Não sei você na sua casa, mas na minha casa os melhores papos estão em volta da mesa. E assim, isso traz um conforto para você e aquilo passa a ser muito agradável. Então, é muito importante. As pessoas estão negligenciando. Hoje a gente vive uma era cibernética, a gente sabe disso, tudo é online, mas, gente, hora de comer, nada online. Hora de comer é sagrado, olha o que você está pondo no seu prato, né? Isso é muito interessante, eu acho. Pelo menos eu acho que é o que eu tenho passado para as pessoas e eu acho que tem dado certo. Não, e é interessante, você sabe, Jennifer, que outro dia me peguei com essa coisa, né, de pandemia, não sei o quê, e aí comendo rápido entre uma gravação e outra, uma reunião e outra, e eu vi que eu não estava sentada direito, sabe, na mesa, na cadeira. Estava ali, assim, a perna cruzada, peraí, comendo aqui, sei, Para, aí parei tudo, e falei, pera um pouquinho, qual que é a postura certa na cadeira? Vamos aqui sentar, não a perna cruzada e ficando meio de lado, já comendo ali. Não, tem que comer direito, é um momento importante. Eu falei, tudo bem, nada, eu vou comer no mesmo tempo, né? Mastigar, sabe, tudo isso, né? Esse ritual que a gente precisa ter, porque é o que você está colocando dentro do seu organismo, né, o Jennifer, é algo muito sério. E outra coisa, quanto menos você mastiga, mais você engole junto o ar, mais tudo isso, o teu trato gastrointestinal tem trabalho dobrado, né? Tem trabalho dobrado. Então, assim, eu acho que, não sei, depende da família, mas tem famílias que eu hoje ouço que aproveitaram esse momento atual para mudar muitas coisas. E eu acho isso maravilhoso, porque é possível, sabe? É possível. E eu falo, Malu, às vezes uma refeição, sabe? Não faz café da manhã encostado na pia. Senta. Não tenho tempo. Gente, arruma a mesa um pouco antes, à noite. Deixa a mesa do seu café posta. Deixa a sua fruta cortada na geladeira, entendeu? Já deixa a coisa pré-preparada. É tão bom você está alimentando o seu corpo, mas também está alimentando a sua alma, o seu espírito, para você começar bem o seu dia. Então, eu acho que isso é o mais importante. E a diversidade, né? Eu sou uma pessoa que eu sou apaixonada por alimento. Eu acho que hoje a gente, dentro da nutrição, precisa valorizar cada dia mais alimento.
E eu vou falar uma coisa para você, Malu, vou ser muito sincera. Eu usei a pandemia para mudar muita coisa na minha casa, muita coisa. E assim, eu tenho colhido frutos disso muito bons com os meus. Então, eu passo isso para as pessoas. Eu acho que isso que é o mais importante. Ai, Jennifer, foi uma delícia a nossa conversa. Muito obrigada, viu, Jennifer? Eu tenho, olha, adoraria, ficaria aqui conversando com você muito tempo, porque realmente é isso que a gente precisa olhar, né? E esse tempo da pandemia é um tempo que a gente olha para dentro, né? Então, olhar para dentro E, é olhar também para o alimento que a gente come, né, Jennifer? Muito eu obrigada. brinco, é O muito que é? bom. Desculpa? Não, eu falo que eu brinco que o que sobrou para nós na pandemia? Comer, ver uma televisãozinha e curtir a família. Então, vamos fazer isso bem, É verdade. não é Obrigada, verdade? Jennifer. Até a Ah, próxima. até Tchau. mais, até logo. Tchau. Tchau.